Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormenteis. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começou a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápolis, e tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós ouvimos hoje essa proclamação do Evangelho de Jesus expulsando esses demônios da vida deste homem, por que o demônio entrou na vida deste homem? Não apenas um demônio, né? Porque às vezes até as pessoas falam, né? Que demônio é esse? Legião. Legião não é nome de demônio. Demônios têm diversos demônios que vieram dos anjos decaídos. Vamos falar que Lúcifer ou Satanás, demônio, foram anjos decaídos, que foram expulsos do céu, que está lá no Apocalipse de São João 12, versículo 7, que vai dizer que aquele anjo, que era um querubim, que quis ser como Deus, estava lá inflamando os corações, os anjos que estavam no céu. E vai dizer que 1/3 parte dos anjos
decaíram com ele. Ele arrastou consigo outros anjos de diversas hierarquias. Nós temos os querubins, serafim, potestades, dominações, virtudes, o anjo da guarda, os arcanjos. Os arcanjos não decaíram, mas os outros anjos decaíram. Então, quando eles foram expulsos do céu por São Miguel e seus anjos, não foi Deus que expulsou, foi São Miguel que expulsou esses anjos decaídos. Deus não perdeu tempo, porque Deus não vai perder tempo com anjo. É criatura, um anjo é uma criatura de Deus. Então, os anjos da guarda, os outros anjos que estão aí, estão a serviço do homem, para levar o homem à salvação. Então, nesse final de semana, aí tivemos aí um momento de um acampamento para falar um pouquinho dos anjos, né? E aí falando de São Miguel, e deve ter falado dos outros anjos, porque não deu para mim assistir. Mas o anjo não é uma devoção. O anjo é uma criatura de Deus, a serviço de Deus, no céu, e para levar os homens à salvação. Aqueles que buscam, aqueles que procuram Deus, aqueles que se colocam a serviço de Deus, aqueles que querem ser de Deus, aqueles que são batizados, aqueles que vivem sobre os mandamentos, preceitos, a lei de Deus, que buscam viver uma vida em Deus, os anjos vão guardar você. Não tem como o anjo me guardar se eu não quero viver em Deus. Não é eu invocar São Miguel, mas não quero obedecer a Deus. Não tem jeito, São Miguel não vai me socorrer se eu não obedecer a Deus, não. Não tem como o anjo me guardar se eu não quero obedecer a Deus. Não tem como, aí fica difícil, né? Aí você está querendo milagre, né? Aí anjo da guarda, me guarda, mas eu não quero ir à igreja. Vou para um caminho que Deus está dizendo, não vai para esse caminho, não vai roubar, não vai mentir, não vai se prostituir, não vai fazer coisa errada. E o anjo da guarda vai me salvar. O anjo da guarda, você está num carro, está lá escrito 80 por hora. E eu estou andando a 100, o anjo da guarda desce, fala, pode ir sozinho, porque a regra é 80. Né? O anjo da guarda é obediente a Deus, não é a você. Não é a sua vontade, não é o seu querer. É o querer de Deus para você. Se você quer viver o querer de Deus, eles te guardarão. Entenderam? Então, os anjos estão a serviço do homem. Por isso, eles, quando desceram, os anjos decaídos, vieram para destruir a nossa fé. Primeira coisa que o anjo vai tentar tirar de você é a sua fé. Os anjos decaídos, os demônios, vão querer tirar a sua fé. O demônio vai querer, primeira coisa, porque o querubim é um anjo que purifica a fé. Santifica, nos dá a graça de viver uma fé. E quando a gente abandona a nossa fé, nós tornamos presa fácil para o demônio. Pronto. Eu me contaminei a minha fé, eu vou ser arrastado para o mal. Então, por isso, esse homem lá, Genezaré, fazia parte da região da Galileia, a região de Naftali, terra de Zabulon, terra onde os homens andavam nas trevas. E aí veio uma grande luz, que foi Jesus para iluminar. Por isso que Jesus vai lá em Genezaré. E quando chega, aquele povo, eles queriam cuidar daqueles porcos. Para eles, o porco era riqueza, era a sua glória, o seu dinheiro, o seu poder estava naqueles porcos. Não Deus. Deus não era nada na vida daquelas pessoas. Daquele homem, ele não conhecia. Ele não deixou se levar por Deus, se deixou levar pelos poder, pela riqueza, pelos bens deste mundo. Por isso, aquele povo, quando o Senhor expulsa o demônio, aquela legião, porque a legião em Israel, os romanos, tomava conta, o povo de Israel estava sob o domínio dos romanos. Havia legião de 800 soldados, e havia legião de 1.000 soldados, havia legião de 2.000 soldados. Então, a legião é o número de soldados que muitas vezes estava ali de guarda. Poderia ser 800, poderia ser 1.000, 1.500, poderia ser 2.000. Algumas coisas vai dizer que é 2.000 demônios. Para dizer que um homem
mesmo sendo uma criatura, mesmo que ele afasta de Deus, um demônio só não consegue tomar conta dele, não. Precisa de muitos demônios para dominar a nossa vida, para dizer que o poder de Deus em nós é infinito. Quando nós nos deixamos vestir de Deus, da glória de Deus, não é qualquer demôniozinho que vai entrar em nós, não. E se você está vivendo em Deus, está comungando, e o maior exorcismo da nossa vida, está confessando, está se alimentando da palavra de Deus, ele não vai entrar, ele não vai te possuir. Mas você tem que ter cuidado, porque ele pode te aliciar pelo pecado. Ele vai fazer igual aquele homem. Vai colocando situações que ele vai abandonando Deus e vai se aliciando o seu coração com a maldade, com a raiva, com a vingança, com os palavrões, com o desejo de morte, desejo de destruir, desejo de impureza, na sexualidade, na prostituição, na devassidão, na bebida, nos vícios. Ele vai colocando situações para você falar mal, reclamar, xingar. Ele vai colocando o veneno dele no seu coração. Porque o pior demônio, às vezes, não é aquele que entra, não. Esse aqui, ó, Jesus disse, vai embora. Saiu 2.000 demônios. No poder de Jesus, 2.000 demônios foi embora só com uma ordem de Jesus. O pior demônio é aquele que deixa o veneno, que nós temos que mudar de vida. Tem que se converter. É por isso que vai mostrar nossa fé na primeira leitura, falando destes homens que viveram a fé e que venceram o mal pela fé, que combateram o bom combate. Aqui está, Gedeão, que estava lá para lutar com os cananeus, lá no livro dos Juízes, 25. E aí aquele povo, ele olhou assim, tinha muito soldado em Israel. Mas Deus falou, olha, esses aqui é preguiçoso. Preguiçoso não serve. Mandou os preguiçosos tudo embora do exército. Depois, aqueles que reclamam, murmuram, falam mal, que xinga, que briga. Esse também não serve, mandou embora. Aí foi tirando. Aqueles que às vezes têm medo, inseguro, não confiam em Deus, andam desconfiados, vai embora também. Não serve para ser combatente. Aí só ficou 300. E o outro exército era inumeroso, mais de 20.000. Com 300. Homens de Deus, a gente vence mais. Então, por isso, Jesus vai falar desta fé, que nós temos que ter. Depois ele vai falar de diversos, que Sansão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, Jeremias, Isaías, que foram partidos no meio, que foram cerrados por causa de Deus, para ver a glória, esperando a ressurreição que viria em Jesus. Eles não viram a glória na hora. Andaram por caminhos difíceis, ficaram escondidos em grutas, em tendas, andaram de um lado para o outro para falar e anunciar o amor de Deus a todas as pessoas, sem comida, apanhando, sendo chicoteado, para dizer que, às vezes, para nós chegarmos ao céu, nós precisamos passar por muitas tribulações. Não vai ser de graça não, viu gente? Olha lá, a graça está lá. Ele é a graça. Ele já fez tudo. Foi fácil para ele? Não. Segundo os estudiosos do Santo Sudário, Jesus recebeu mais de 2.000 chicotadas. Às vezes a gente recebe um chicotezinho e a gente fica reclamando. Jesus recebeu mais de 2.000. Então, é isso que nós precisamos. Nossa fé precisa passar, às vezes, pelo cadinho da humilhação, mas que nossos olhos estejam fitos para a gente vencer o demônio, vencer esse Golias deste mundo aqui, vencer o faraó deste mundo que é o mal, que quer te seduzir, para que ele não tome conta da nossa vida, mas quem vai tomar conta da nossa vida é Deus. E você precisa se revestir do poder de Deus para vencer o mal. Não deixar que o veneno de Satanás tome conta do seu coração, porque se você deixar, ele vai te aliciar, vai te escravizar e vai deixar você a cada dia mais enfraquecido, longe de Deus. E aí o seu Deus será o seu dinheiro, a sua casa, o seu poder, os seus bens. Aí você vai brigar por isso, você vai expulsar Jesus da sua casa, como aquele povo fez. Nós não te queremos aqui, vai-te embora. Porque às vezes a gente troca Jesus por qualquer coisa. Troca por festa,
troca por balada, troca por dinheiro, troca por qualquer coisinha, a gente troca Jesus, troca Deus. É assim. Aquele povo expulsou Jesus de lá. Às vezes a gente está expulsando Jesus também da nossa casa, da nossa vida. Cuidado que você está trocando Jesus, está trocando Deus. Eu não sei por que você está trocando. E a troco de quê? Aquele povo trocou Jesus por causa dos porcos. Está trocando por causa de quê? Vamos fechar os nossos olhos. A nossa fé, não podemos trocar Jesus por nada. Ele é a nossa glória. Ele é a nossa salvação. É Ele que expulsa o mal da nossa vida. Ele que nos santifica, Ele que nos gloria e Ele que nos dá a vida eterna. E é por essa ressurreição que aquele povo esperava. E por essa ressurreição, eles morreram, cada um deles esperando ver a glória de Deus. E todos foram revestidos da glória de Deus. Que o Senhor nos dê esta graça no dia de hoje. Que os nossos olhos comecem a contemplar o céu e a glória de Deus a cada dia.